Olá, boa tarde. Eu sou o Wellington Calazans, falando ao vivo, a partir de Estocolmo, capital da Suécia. Um live especial, neste sábado, dia 11 de novembro de 2017. Esse live aqui, por um motivo extremamente triste, né? Já comunicamos na página do blog O Cafezinho, outros sites também já noticiaram, talvez não seja novidade para você, mas faleceu ontem, na Alemanha, o cientista político Luiz Alberto Muniz Bandeira. E por isso é que estamos fazendo este live aqui, essa transmissão, para homenageá-lo, porque o professor Muniz Bandeira foi, em vida, um grande colaborador da democracia, um cientista respeitado não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, professor convidado de diferentes universidades aqui da Europa e também na América Latina, radicado na Alemanha, onde constituiu família, casado com a alemã, a senhora Margot, e com um filho. O professor Luiz Alberto Muniz Bandeira deixa uma lacuna enorme, mas também deixa um legado que jamais será desprezado e por isso ele é imortal. Luiz Alberto Muniz Bandeira é daquelas pessoas que quem conhece passa a admirá-lo imediatamente pela forma elegante como trata as pessoas, como tratou as pessoas. É muito difícil falar no passado, quando me refiro ao professor Muniz. E eu estou realmente muito emocionado nessa transmissão, porque durante os últimos 14 meses, um pouco mais do que isso, talvez, eu mantive contato praticamente diário com o professor Muniz. Falávamos todos os dias sobre política, sobre a situação do Brasil. Tive a oportunidade de tê-lo como orientador e, por isso, o meu lamento. Já estou também dividindo a tela agora com o meu colega de apresentação do programa, que agora se chama Expresso da Manhã, Rômulus Maia. Rômulus, boa tarde, Rômulus. Que perda é essa, hein, Rômulus? Boa tarde, Wellington. Boa tarde para você que está nos ouvindo. É verdade, eu não tinha visto a notícia ainda na imprensa. Eu fui surpreendido com a sua ligação nessa manhã, falando que isso tinha acontecido, né, da passagem do professor Muniz Bandeira. É realmente uma perda enorme. E ainda mais no contexto que nós vivemos atualmente no nosso país, não é verdade? Porque é uma pessoa totalmente identificada com a luta trabalhista, né, com a luta do povo, a luta popular e também com a defesa do interesse nacional. Então, não poderia haver momento pior para essa perda do que atualmente, porque ele era uma referência para todos nós que lutamos na resistência ao golpe e na resistência ao entreguismo. É uma referência que realmente nós agora temos uma responsabilidade ainda maior de levar a luta adiante, agora sem a luz, a orientação do professor Muniz Bandeira. Pois é, e quando nós falamos do professor Luiz Alberto Muniz Bandeira, você falou aí sobre a luta, é importantíssimo que seja resgatado esse recorte da sua história, né? O professor Luiz Alberto Muniz Bandeira, ele voltou à cena política brasileira nos últimos anos, né, como um defensor incansável da soberania nacional. Ele, quando conversava comigo, ou quando dava entrevistas, não só a minha, mas a outras pessoas, ele não conseguia conter a sua insatisfação com tudo isso que está acontecendo. Não é verdade? E até você recentemente foi convidado por mim para que nós pudéssemos fazer juntos o documentário sobre a vida do professor Muniz, com autorização dele. Nós estávamos com uma viagem prevista para a Alemanha para encontrá-lo. Enfim, acredito que o projeto deva andar mesmo assim, mas de uma maneira
bastante diferente do que estava previsto. E esse live não é um live só de lamento. Não é um live só de lamento, ele é um live que vai mostrar um pouco, né, de quem é o professor Luiz Alberto Muniz Bandeira. E por isso, Rômulus, eu convidei você, porque você sabe, você conversou comigo hoje pela manhã, sabe que eu estou bastante sentido, né, com o que ocorreu, e perdi um pouco até o meu controle emocional, meu controle psicológico para poder conversar com você. Wellington, Mas num gesto de verdade seu, você está aqui comigo. Eu vou fazer uma inconfidência com quem está nos ouvindo, né, em Wellington. Eu vou cometer uma inconfidência com relação, né, à nossa conversa de mais cedo. Quando você me ligou, você estava muito abalado, você estava escrevendo aquele belo necrológio que você publicou lá no site do Cafezinho sobre o professor Muniz Bandeira. E ao lê-lo para mim, né, eu pedi para você ler, ao lê-lo você chegou a se emocionar no momento. E realmente eu vejo como você está tocado. Eu até te perguntei se você estaria em condição de apresentar essa live hoje, mas você considerou que era importante, né, dada a grande importância do professor e dado o momento histórico do Brasil, que a gente falasse a esse público também, que está nas redes sociais e que não lê com tanta frequência artigos e prefere mais o meio audiovisual, que era importante que a gente chegasse e levasse essa homenagem também a essas pessoas. Então eu quero, né, registrar aqui, eu sei que você não gosta muito de elogio, mas eu quero registrar a minha admiração por você estar aqui, né, mostrando o belo profissional que você é, e também reconhecedor da importância desse momento, da importância de nós lembrarmos a trajetória dele num momento histórico, né, nessa quadra tão complicada do Brasil, em que, mais do que nunca, ele era uma referência. E eu queria fazer uma pergunta a você, Wellington. Você que falava muito com ele ultimamente, eu queria perguntar qual o grau de angústia que você acha que, né, a situação atual brasileira, de angústia, desilusão, amargor, tudo que a gente viu acontecendo no Brasil de 2016 até aqui, quanto disso não afetou, né, o estado psicológico do professor Muniz Bandeira nos últimos meses da sua vida? Olha, duas coisas deixaram o professor Muniz Bandeira extremamente abalado. Duas coisas deixaram nos últimos anos. A situação do Brasil. Ele não se conformava com essa situação do Brasil e com a impossibilidade do brasileiro de ter conhecimento dos problemas que o próprio país está vivendo. Ele ficava muito revoltado com essa impossibilidade do brasileiro, por ignorância, como ele falava. E ele criticava muito a baixa qualidade do ensino brasileiro, para que o brasileiro não tivesse conhecimento do próprio país. Esse fator, assim, inquestionavelmente, afetou diretamente. E o outro era o amor que ele tinha pelos livros. Ele estava escrevendo 2 livros, O Ano Vermelho e Lenin, uma nova biografia, e ele se dedicava tanto a esses livros que ele ficava doente. E o estado de saúde dele já não era bom. Mas olha, Rômulus, para falar muito bem sobre o professor Muniz Bandeira, quem ele foi, como ele vai ser lembrado, eu tenho aqui em linha o professor Dark Costa. Ele é presidente da Federação das Câmaras de Comércio e Indústria da América do Sul, ex-vice-presidente do BNDES e ex-coordenador do Centro de Estudos Estratégicos da Escola Superior de Guerra. E atualmente ele ministra um curso de Economia Política Internacional na UFRJ. Professor Dark Costa, o senhor já está me ouvindo, professor? Estou ouvindo, sim, pode falar. Professor, o que significa essa perda do Muniz Bandeira para a democracia brasileira, para os amantes da democracia no Brasil? É uma perda irreparável, na medida em que o professor dedicou sua vida toda na defesa do Brasil e do povo brasileiro. Quer dizer, na medida em que ele se retira, ficará na nossa memória, ficará presente em todos os livros que escreveu, mas a perda de Muniz Bandeira é uma perda irreparável. Irreparável para o Brasil. Não brasileiro com B maiúsculo.
Cada vez é mais difícil encontrar brasileiros com B maiúsculo. Pois é, professor, o senhor é amigo dele durante Sim. muitos anos, muitas décadas, compartilhou diferentes experiências. Qual momento dessa sua amizade, dessa sua aproximação com o cientista Luiz Alberto Muniz Bandeira, o senhor destacaria aqui para o nosso público? Eu destacaria uma visita que eu fiz à Feira de Livro de Frankfurt, e que compartilhei com ele uma exposição sobre as relações Brasil-Argentina. E ele talvez seja o maior conhecedor do século XX das relações internacionais do Brasil na bacia do Cata e no hemisfério ocidental. Além disso, dedicou grande parte da sua vida também a estudar as relações europeias, as relações internacionais da Europa, cuja repercussão no Brasil tiveram grande repercussão durante o século XX, né? Sim. Ele acompanhou de perto todo o grande século XX, né? O século das grandes mudanças, da Revolução Russa, das duas grandes guerras, da retirada da Inglaterra da hegemonia, da ascensão dos Estados Unidos. Ele é um profundo conhecedor das relações internacionais, né? E, por ser um profundo conhecedor, é uma perda muito grande para o Brasil. Pois é. Professor Dark, como foi que o senhor recebeu essa notícia da morte do cientista Luiz Alberto Muniz Bandeira? Um profundo sentimento de perda, né? Uma lástima. É uma perda irreparável, né? O que eu posso desejar é que ele... Desejar não, eu posso ter certeza de que tudo que ele deixou, o legado dele, estará presente durante muito tempo no imaginário do povo brasileiro, porque ele realmente foi um grande defensor das teses da inserção soberana, autônoma e liberta do Brasil no mundo, né? Pois é. Olha, eu quero agradecer ao senhor por ter dedicado esse tempo a essa homenagem que estamos fazendo aqui no blog O Cafezinho para o professor Muniz Bandeira. Muito obrigado e as portas do clube. Eu só tenho a dizer que essa homenagem é uma das coisas mais justas que poderiam ser feitas na memória desse grande brasileiro. E estaria aqui à disposição de vocês. Muito obrigado. Todas as vezes que as causas forem essas que são causas que, na verdade, são causas que só magnificam a presença da intelectualidade brasileira no mundo. Muito obrigado e as portas do blog O Cafezinho estão abertas para o senhor também. Um bom sábado. Tá bom, muito obrigado, bom sábado, bom fim de semana. Igualmente. E vamos todos guardar a memória desse grande brasileiro. Um grande abraço. Obrigado. Faremos isso. Um abraço. Um abraço. Até. Rômulo, eu conversei agora com o professor Dark Costa, presidente da Federação das Câmaras de Comércio e Indústria da América do Sul, ex-vice-presidente do BNDES, ex-coordenador dos Centros de Estudos Estratégicos da Escola Superior de Guerra e que atualmente ministra um curso de Economia Política Internacional na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Como você ouviu, o professor Muniz Bandeira deixa uma lacuna irreparável, né? Vamos ter que suar muito a camisa com muitos brasileiros para que possamos ocupar este espaço que foi deixado pelo professor Muniz Bandeira. Você fala agora, Rômulo. Wellington, eu acho importante nós lembrarmos, né, que, como eu dizia, todos nós que resistimos ao entreguismo e seguimos na luta pela defesa da soberania, pelo interesse do Brasil e dos brasileiros, nós sempre aguardávamos com muita ansiedade os pronunciamentos do professor Muniz Bandeira, né? De tempos em tempos ele ou dava entrevistas ou publicava artigos, se posicionava sobre determinado tema e cada vez com mais frequência, né, desde que o golpe tomou o poder no Brasil e vem promovendo essa agenda entreguista, né, de desmonte do Estado Social, os pronunciamentos deles se tornaram mais frequentes e até com maior repercussão. E você mencionava agora, né, o professor Dark deu aula na Escola Superior de Guerra, e eu queria lembrar a última, entre aspas, polêmica em que o professor Muniz Bandeira se envolveu, e que eu acho que isso é paradigmático do quão até mesmo quem luta está um pouco desnorteado por não saber onde exatamente nós estamos pisando. Então, ele mesmo, uma pessoa identificada, né, com as lutas populares, por ser um nacionalista, defendeu em certo momento que talvez a saída para esse desmonte nacional fosse pela figura constitucional da intervenção militar. Ele acreditou que isso poderia colocar um freio ao desmonte da soberania brasileira,
nós estamos vendo aí avançando a passos largos. Algumas semanas nós tivemos o leilão do pré-sal, que foi, sem dúvida nenhuma, a razão principal pela qual o golpe foi dado, mas nós temos mais coisas aí pela frente, como a venda dos satélites brasileiros, inclusive 30% do conteúdo que trafega neles é material de defesa relacionado às Forças Armadas. Então, o professor Muniz Bandeira primeiro fez esse pronunciamento, que repercutiu muito, muitas pessoas criticaram ele por isso, dizendo que como ele poderia defender isso, ele mesmo foi preso pela ditadura militar, quando ele, na verdade, chamava para um grande... Né, o pensamento dele era federar todos os interesses nacionalistas, de defesa da soberania nacional, seja de esquerda, de centro ou de direita, para que uma frente ampla se reunisse para primeiro dar combate e, oxalá, vencer esse impulso entreguista pelos quinta colunas, né, pelos infiltrados, o que o almirante Otton chama de brasileiros transnacionais, que ocupam aí os três poderes, a mídia e a finança, e também o projeto de desmonte do Estado Social. Só que houve essas críticas... Eu vou interromper você, Rômulo, rapidinho. Eu vou conversar aqui também agora com mais um convidado para essa live. Eu vou conversar com o economista Carlos Lessa, que também já está em linha. Senhor Carlos Lessa, boa tarde. Boa tarde. Senhor Carlos Lessa, o senhor é economista, uma pessoa muito próxima ao cientista político Luiz Alberto Muniz Bandeira, e que ele tinha uma admiração enorme pelo senhor. Em inúmeras conversas ele citava o seu nome. O senhor consegue me ouvir? Estou ouvindo mal a sua pergunta. Ele faleceu, né? Pois é. Então, como é que o senhor recebeu essa notícia e o que representa essa perda para o Brasil? Olha, para o Brasil é sempre lamentável perder uma figura da qualidade dele. Não é só para o Brasil, é para todos os que puderam desfrutar da inteligência, competência e generosidade dele. Realmente é uma tristeza. Enfim, é a vida, né? Sim. O professor... Não há como fugir dessa regra, né? Exatamente. Agora, o problema é ter uma vida com dignidade, coisa que ele teve do mais alto grau. Pois é, o professor Muniz Bandeira convergia em muito o pensamento nacionalista com o senhor. E ele conversava muito com o senhor. Interação muito boa. Sim. Excelente. É assim, é uma tristeza, mas ao mesmo tempo é a certeza de que ele seguiu o caminho que todos nós seguiremos, não é isso? Exatamente. Mas ele vai ser sempre lembrado como um dos brasileiros que realmente era brasileiro com B maiúsculo. Olha, Com B maiúsculo. Apenas para o nosso público, qual é a mensagem que o senhor daria nesse momento em que nós perdemos uma pessoa da grandiosidade do Muniz Bandeira? E desde já eu agradeço o senhor por concordar em interromper aí o seu fim de semana para conceder essa entrevista. Eu não estou interrompendo nada. Na verdade, estou apenas vivendo mais um fim de semana e tendo a certeza de que a vida é transitória, não é isso? Agora, eu acho que ele ficou permanente na lembrança dos brasileiros, pela sua coragem, dignidade e coerência. Muito obrigado, senhor Carlos Lessa. Muito obrigado por participar aqui da nossa transmissão, da nossa homenagem ao cientista Luiz Alberto Muniz Bandeira, e conte sempre conosco aqui do Cafezinho. Tá certo, um abraço. Um abraço. Eu conversei com um economista, também ex-vice-presidente, do... Não, Carlos Lessa foi presidente. Foi presidente. Não, presidente, ex-presidente do BNDES em 2002, exatamente. Por causa da ficha técnica que eu apontei errado. Tá, Rômulus? Como você pode perceber, Rômulus, todos recebem com bastante choque, né, uma notícia. Apesar da idade, né, o professor Muniz iria completar 82 anos este mês. E
eu conversei hoje com a esposa, a viúva, né? Agora tem que chamar de viúva. É muito triste ter que falar dessa forma, mas tem que começar a acostumar com isso. A senhora Margot, e ela me falou que ele era tão preocupado em agradá-la e agradar o filho que... Rômulo, assuma aí, eu volto já. Eu vou tentar ajudar o Wellington. É difícil a missão da gente falar realmente disso, mas eu queria lembrar primeiramente o que eu falava, concluir o meu raciocínio, né? A última polêmica que o professor se envolveu, defendendo, vendo como último recurso mesmo, como medida extraordinária, recorrer à figura constitucional da intervenção militar. Houve muitas críticas direcionadas a ele em relação a isso, mas ele próprio, mostrando a humildade que é própria das pessoas grandes, realmente grandes, voltou atrás tempos depois. Ele se pronunciou novamente, dizendo justamente que ele se decepcionara, porque ele acreditava que o pensamento dominante das Forças Armadas ainda era um, mas que depois era outro. Ele viu pronunciamentos de figuras, fica até difícil comentar o nome dessas pessoas, a gente, numa transmissão falando do professor Muniz Bandeira, mas figuras lá como o General Mourão, figuras como Sérgio Tchegoyen, figuras como Jair Bolsonaro, que prestam continências à bandeira dos Estados Unidos, se emocionam, em vez de se emocionar pela queda de um grande brasileiro como Muniz Bandeira, se emocionam diante da bandeira americana. Então, ele expressou a grande decepção dele em saber que as Forças Armadas, pelo menos, se não totalmente, mas um grande contingente delas hoje, não mais advoga a defesa intransigente da soberania brasileira, de um projeto autônomo de desenvolvimento, e, pelo contrário, passam a pensar no Brasil apenas como um apêndice no projeto de desenvolvimento americano, hemisférico, tentando conseguir uma posição de um semi-protetorado, como se fosse um grande Porto Rico do Sul, numa aliança em que essas Forças Armadas teriam acesso às tecnologias de ponta americanas em troca da subserviência, da desistência do projeto de desenvolvimento autônomo, da política externa altiva e ativa. E ele se decepcionou muito e falou, bom, eu pensava que as Forças Armadas eram uma coisa, mas parece que hoje elas já são outra coisa. Então, isso, mais uma vez, mostrando a humildade, porque pessoas muito menos importantes já se achariam importantes o suficiente para não voltar atrás, não admitir que talvez tenham cometido um equívoco. E ele, mostrando a gravidade do momento brasileiro, quis trazer justamente o destaque para isso, como as Forças Armadas hoje são uma questão fundamental. A questão militar está no centro do debate brasileiro, porque há essas facções, de um lado, aqueles saudosos dos anos Lula, em que, embora não houvesse uma identificação do ponto de vista ideológico, porque nas Forças Armadas o que prevalece é o pensamento de centro-direita até a extrema-direita, não há um pensamento de esquerda nas Forças Armadas, mas havia uma identificação com relação à defesa da soberania brasileira e à independência, e ao trato altivo de igual para igual com as outras nações. Então, essas forças lembram da valorização que foi viabilizada politicamente pelo governo do presidente Lula e depois da presidente Dilma, e do outro lado, na briga interna das facções das Forças Armadas, existe essa ala que advoga com um mascaramento, usando como argumento um profissionalismo, pseudo-profissionalismo, mas dizendo que elas poderiam executar melhor as suas funções de proteção do território, tendo acesso à tecnologia militar americana, mas, obviamente, de uma forma subserviente, associada. Então, eles tentam mascarar isso como interesse militar, interesse das forças, mas, na verdade, eles usam esse discurso para se viabilizar tanto na mídia, porque a mídia, afinal, é identificada, esse discurso entreguista, e também para se viabilizar financeiramente, porque, claramente, também o capital, o mercado, apoia quem advoga esse papel rebaixado do Brasil, como uma subpotência de escala meramente regional. Pois é, o Rômulus, como eu estava tentando dizer, eu conversei com a esposa, a viúva do Muniz Bandeira, hoje cedo, ele faleceu aqui na Alemanha, ao lado, e ela me falava que ele estava tão preocupado em deixá-la tranquila que a última frase que ele falou antes de entrar no coma induzido foi: eu ainda vou viver muito tempo, Margot. E eu aproveitei essa frase para manifestar aí a imortalidade dele para todos nós que acompanhamos a sua obra e o seu trabalho, e tentei divulgar isso de uma maneira bastante responsável, inclusive, para evitar o sensacionalismo,
E eu tenho em linha mais uma pessoa, e aí você vai se surpreender comigo, Rômulo, e o público também. Sabe por quê? Porque muitas pessoas pensam assim, o Wellington está pegando aí os amigos antigos do professor Muniz Bandeira para falar, e o professor Muniz Bandeira já estava inativo no mundo acadêmico. Isso não é verdade. Quem pensou assim, pensou errado, sabe por quê? Eu vou falar aqui agora com um historiador que trabalhou à distância, graças às novas tecnologias, como secretário, ele agora é ex-secretário, obviamente, do professor Luiz Alberto Muniz Bandeira. É um jovem de 22 anos de idade, o Lucas Eduardo, que também colaborou decisivamente para que esses 2 últimos livros que foram lançados agora, este mês, pudessem ser publicados. Trabalhamos separadamente, mas à distância no mesmo projeto, né, Lucas? Boa tarde, Lucas. Bem-vindo aqui ao Cafezinho. Boa tarde, Wellington. O som está bom? Sim, o som está bom, o público está lhe ouvindo. E, Lucas, você é um jovem, né, com graduação agora em História, e teve essa possibilidade de ter como seu orientador o professor Luiz Alberto Muniz Bandeira. Você pode falar um pouco aí dessa sua experiência, nesse contato, que você também tinha contato diário com o professor Muniz? Ele me falava de você assim, como um neto dele todos os dias. Eu acabo de falar com a família do professor Muniz, estava no telefone agora, e primeiro a família agradece todo o apoio que todos estão mandando para a família e pela manutenção da memória do professor. Eu conheci o Muniz Bandeira indiretamente quando eu tinha 16 anos de idade. Eu era jovem ainda no ensino médio e acabei tendo contato com formação no Império Americano. Eu tinha muito interesse na história dos Estados Unidos. Posteriormente, eu mantive esse interesse pela área de História e adentrei no curso de História da Universidade de São Paulo. E lá eu conheci Luiz Bernardo Pericá, que é um professor de História Contemporânea, que era amigo do Muniz Bandeira. O Muniz Bandeira até prefaciou um texto sobre Che Guevara, feito pelo Pericaz. E esse contato, eu acabei me aproximando do professor Muniz. E, primeiramente, eu quis publicar uma entrevista acadêmica a respeito da obra dele. E até foi recentemente publicada pela revista Epígrafe, uma revista dos graduados de História da USP, uma entrevista que ele conta um pouco da biografia dele, as leituras, como ele teve contato com o marxismo, por exemplo. Via, por exemplo, o tio dele, de Mundo Muniz, era uma figura extremamente interessante para a esquerda. Ainda a pergunta. Sim. Como que eu trabalhava com o professor Muniz? Fundamentalmente via Skype e e-mail. Ele estava na Alemanha e não podia acessar os arquivos para a elaboração do livro O Ano Vermelho aqui. E ele falava que livros ou que arquivos eu deveria consultar. Eu ia nos arquivos, levava um iPad e digitalizava esses arquivos para ele. Outra atividade que eu fazia era a tradução. Ele, que ia ficar voltado para a escrita, passava para mim os textos que ele queria que eu traduzisse. Ele, na sua obra, em geral, ele mantinha as citações originais, mas às vezes não. E esses às vezes não, era eu que fazia a tradução. Sim, sim. Por exemplo, no último livro, O Ano Vermelho, tem 2 relatórios da social-democracia alemã que são traduzidas por mim a pedido dele. Inclusive está aí na página 18, né, do livro. Não recebi o livro ainda não, mas claro, nós temos o PDF e recebemos todo o material antes da publicação, para correção, para revisão. E está lá a homenagem que ele fez a você, Lucas.
pelo seu empenho, e também eu tenho a honra de poder ter o meu nome nesse livro, né, como um dos revisores do livro. E foi uma perda gigantesca para o mundo acadêmico, e recentemente ele recebeu uma homenagem em Brasília, não é isso, Lucas? Você tem conhecimento dessa homenagem? Ele enviou uma mensagem recente para mim muito, muito alegre, porque ele disse que o auditório estava repleto e que ele recebeu um feedback muito positivo dessa homenagem que recebeu, e que outras homenagens estavam sendo preparadas em Lisboa, na Alemanha, e ele era uma espécie de conforto que ele sentia ao receber essas homenagens em vida. Ele me falava, homenagem é boa em vida, ele me falava muito isso. E porque compensava um pouco a dor que ele vinha sentindo com, primeiro, os problemas de saúde, né, que ele tinha alguns problemas de saúde, e segundo, com a dor do sentimento nacionalista que ele tinha, e não conseguia conter a sua revolta diante de tudo que está acontecendo. Dentre as coisas que ele conversou com você, Lucas, sobre o momento atual do Brasil, você destacaria alguma delas? As homenagens, se você quiser, depois eu posso falar. Eu estava bem por dentro delas. Há uma linha de homenagens que vem acontecendo ao professor Muniz desde o ano passado. Sim, sim. Algumas delas eu estive envolvido. Uhum. A respeito da atual situação política, eu gostaria de retomar uma memória, primeiro, que eu tenho com o Muniz. Sim. A gente conversava muito a respeito do Enio Silveira, que era o editor, o antigo editor, já falecido, da Civilização Brasileira. Uhum. E o Enio falava que ele tinha um objetivo, a constituição de uma cultura brasileira. O papel de publicador dele correspondia a essa iniciativa. O Muniz, ele tinha a mesma pretensão, mas, diferentemente do papel de editor, o Muniz se fazia do papel de autor. Com essa vontade de constituir uma cultura... Lucas, tive problema aí com sua conexão. Brasil. Você pode retomar a sua fala, Lucas, porque houve um corte na conexão? Ok. A partir de qual parte? Agora a última frase. A partir dessa vontade de constituir uma cultura brasileira, ele teve muitas simpatias pelo país quando houve um certo desenvolvimento nacional. Porém, com a entrada desse novo governo, após o golpe, ele, pouco a pouco, ele vinha expressando uma desilusão, e isso foi crescendo e se expressava nele, para quem convivia com ele, na própria saúde. Ele ficava... Olha, estamos com um problema com a sua conexão. Lucas, eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar e voltar a ligar para você para recuperarmos um sinal melhor, tá bom? Ok. Então tá, eu estou conversando com o historiador Lucas. Lucas Eduardo, ele é historiador e foi secretário à distância, mas como o próprio Lucas explicou aqui, nesse momento de novas tecnologias, não é, Rômulus? É possível trabalhar, compor livros, filmes, documentários, programas como o nosso. Nós não nos conhecemos pessoalmente, né? E nos falamos praticamente o dia inteiro sobre diversos assuntos. Estamos aqui dividindo a tela de um programa. E o Lucas vai voltar agora, vou tentar de novo aqui a conexão com ele, para que ele possa concluir. Mas eu queria que você, Rômulus, que é um pesquisador, você também é uma pessoa que está sempre dentro do mundo acadêmico, se aperfeiçoando, melhorando. Como é que você avalia aí essa situação do Lucas, né, que colaborou e recebeu a colaboração através das novas tecnologias da comunicação? Como é que você... Bom, primeiramente, eu registraria o nome privilégio. Você imagina o que você poder... O orgulho que é exibir como orientador de uma dissertação de mestrado o professor Muniz Bandeira. Realmente é um privilégio inigualável.
Pois é. Eu queria dizer assim, eu queria retomar, Wellington, algo que falava o professor Carlos Lessa, que eu acho que é importante que nós Lucas, um pontuemos minuto aqui, só. que é a questão, você falou, se foi o professor Muniz Bandeira e o professor Carlos Lessa respondeu, mas ficou o exemplo dele. E eu acho que é importante nós lembrarmos aqui que, né, a nossa passagem nessa terra, que nós tenhamos fé ou não, todos sabemos que é passageira. E a gente deve sempre pensar, ninguém sabe em que momento a gente vai deixar essa existência aqui. E a gente tem que estar de bem com a nossa consciência e com o papel que a gente desenvolveu durante a nossa existência nesse plano. Então, esse é mais um momento que a gente vê, né, quando alguém, né, chega ao fim da sua vida, é a hora do balanço, né, e você vê aí todas as homenagens de grandes nomes que o professor Muniz Bandeira está recebendo. Esse vai ser lembrado, né, vai ser a sua imortalidade, como você colocou com muita beleza no texto que você escreveu, né, a imortalidade seguirá até que tombe o último dos brasileiros nacionalistas. É uma pessoa que não vai ser esquecida. Agora, quem lembra dos entreguistas? O pessoal lá que era contra a criação da Petrobras, nos anos 50, ou todos os outros episódios de entreguismo, o pessoal ao longo do... Traidores da pátria, né? Essas pessoas não estão... Né? Ou elas têm duas opções que são igualmente terríveis, ou elas são vituperadas, os nomes delas lembradas com desprezo ao longo da história, por quem lembra, falar de Calabar, traidor do Brasil, o Joaquim Silvério dos Reis, outras pessoas dessa natureza, se tornam os vilões da história, ou, na melhor das hipóteses, são simplesmente esquecidos. Ninguém lembra dessas pessoas. Elas passam nem pelo rodapé, elas vão para a lata de lixo da história. Então, eu acho que num momento desse, em que a gente, mais uma vez, está numa encruzilhada brasileira, em que, mais uma vez, as forças em defesa da soberania e do desenvolvimento autônomo do Brasil se enfrentam abertamente com as forças entreguistas internas, associado ao imperialismo americano, é importante que nós lembremos isso. A que lado nós queremos nos filiar e como nós queremos passar a história. Claro que nem todos, muitos poucos de nós terá o privilégio de ser lembrado em caráter individual, como será lembrado o professor Muniz Bandeira, mas nem que seja com relação aos nossos próximos, aos nossos entes queridos, amigos. Quando alguém fala, o meu avô, quando era assim, ele lutou pela Petrobras em 2017, ele lutou pelo pré-sal. Nem tem orgulho de falar do avô que lutou pelo Petróleo é Nosso, pela criação da Petrobras. Né? Da mesma forma como nós vamos nos posicionar hoje, como as futuras gerações vão se lembrar da gente. Então é importante lembrar, quando uma pessoa que dedicou a sua vida ao nacionalismo e agora recebe todas as homenagens mais que merecidas, eu acho que é importante nós lembrarmos disso, onde nós estamos nos situando com relação a mais uma batalha entre entreguistas e defensores da soberania brasileira, não é, Wellington? Pois é, eu estou de volta aqui com o Lucas Eduardo para concluir a conversa. Lucas, você estava falando que a saúde do professor Luiz Alberto Muniz Bandeira também foi abalada por causa do que está acontecendo no Brasil. Você pode falar mais? Eu já introduzi rapidamente sobre isso. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Do golpe em 2016. Você pode falar um pouco mais alto, Lucas? Desde o golpe em 2016, sim, o professor Muniz vinha apresentando uma preocupação muito grande a respeito do que se desdobrava no país. Como a gente pode ver, houve uma escalada de notícias ruins para nós do campo progressista. E isso ele apresentava na sua própria saúde. Por exemplo, quando houve aquela votação nefasta para caçar a Dilma no parlamento, no dia seguinte eu fui conversar com o professor Muniz. Ele se apresentava nervoso, assim, ele via os vídeos do que era dito e falava assim, como isso está acontecendo de novo? Em certa medida voltava à memória de 64. Né? Pois é. E O nacionalismo dele, como o nosso amigo estava falando, era muito forte. Né? Sim, nacionalista... é o que machucava muito. Recentemente, ele entrou até num debate a respeito da intervenção militar e o motivo dele era exatamente esse. Tirar esse grupo que está no poder, que prefere uma agenda internacional a vez de um nacionalismo, uma proposta de desenvolvimento autônomo.
Pois é. Ô, Lucas, eu quero agradecer a você por ter participado aqui da nossa homenagem, né, ao professor Luiz Alberto Muniz Bandeira. Eu também externo para você aqui os pêsames, né, porque você, apesar de estar na mesma situação que eu, de estar no contato diário com o professor através das novas tecnologias, eu sei o quanto deve estar sendo duro para você, com uma pessoa mais jovem, certo? E que teve nessa oportunidade de conhecer o cientista Muniz Bandeira, uma experiência fantástica para quem está começando a vida. Que você consiga aplicar tudo que aprendeu com ele e continue lendo os livros dele, né? Porque são obras que vão ficar aí por toda a vida. Eu agradeço. É uma honra tentar, pelo menos, manter esse patrimônio que ele manteve. O homem, infelizmente, nos deixou, mas a obra dele é um legado que permanece para o povo brasileiro e nos ensina muito a respeito da atual situação política. Pois é, vamos... E ensinará também a respeito do futuro do Brasil. Com certeza, vamos estar sempre em contato. Um grande abraço, Lucas, e obrigado aqui por ter participado dessa transmissão. Eu conversei com o historiador Lucas Eduardo, que nos últimos 2 anos trabalhou como secretário do cientista político Luiz Alberto Muniz Bandeira. Olha, Rômulo, eu vou passar de novo a palavra para você, mas eu vou falar antes algumas histórias assim que o professor Muniz me contava, para que o público que está assistindo, para você que está me assistindo aí, possa entender a razão de, mesmo abalado, abatido como eu estou aqui, por uma perda de uma pessoa que eu tinha como, assim, um amigo próximo. Eu conversava com ele, você imagina que tem uma rotina de conversar diariamente com uma pessoa e você perde essa rotina, né? E o professor Muniz, inclusive, me falava assim, olha, Wellington, não quero assumir compromisso de escrever colunas semanais, você liga para mim, grava a conversa e escreva o que eu falei. Ele era muito assim, determinado nas coisas. Então, ele era muito firme nas suas posições, mas era também muito responsável. E como eu falei há pouco, quando ele escrevia um livro, ele sempre tinha um problema de saúde, porque ele não dormia, ele não conseguia comer, apesar da paixão que ele tinha. Ele é baiano como eu, né? A paixão que ele tinha pela farinha. Wellington, você está indo para o Brasil, traga 1 quilo de farinha para mim. Então, ele é uma pessoa muito boa. Tem umas histórias boas também, para não ficar só com a lágrima que eu tive que, de forma incontrolável aqui, tentar conter. Eu tenho a dizer que o professor Muniz, ele aconselhou o Marighella, por exemplo, a não entrar na guerrilha, não preparar a guerrilha. E ele deixa, inclusive, está em um dos seus livros, que ele não queria que o Marighella perdesse a vida, que ele considerava o Marighella um quadro espetacular da política brasileira. E ele falava, Marighella, a guerrilha em uma sociedade industrializada, em uma sociedade urbana, ela nunca vai funcionar. Ele falou isso também ao Che Guevara. E sabemos como os dois morreram. Então, o professor Luiz Alberto Muniz Bandeira, ele tinha um lamento muito grande quando ele falava sobre o almirante Othon, que recentemente saiu, né, da prisão, dessa prisão canalha que impuseram a ele, não é? E o almirante Othon, o professor Muniz sofria demais com a prisão do almirante Othon. O professor Muniz me contou uma história muito triste também, né? O sonho dele era entrar na Marinha quando era jovem. E ele falou que estudou muito para entrar na Marinha, mas como lutou contra os golpes, né? E a primeira vez que ele entrou na Marinha foi como preso. Ele foi preso político, né? O professor Muniz Bandeira foi preso político. No ano que eu nasci, ele era preso político, ativista político do Brasil. Então, realmente... Wellington, sim. Eu posso fazer um comentário só sobre esse aspecto que você comenta? Sim. Você veja que essa prisão do professor Muniz Bandeira hoje é motivo de orgulho. É o atestado de que naquele momento ele estava do lado certo da história, lutou pelo que era certo. Exatamente. E hoje, talvez, lógico, as circunstâncias são diferentes, né? O golpe ele vai se consolidando de uma forma diferente. Agora,
muito montado na parceria entre a mídia, o judiciário, todos esses relacionados a interesses estrangeiros no Brasil. Mas nós vemos isso, né, que talvez daqui a 20, 30, 40 anos, as prisões arbitrárias que nós observamos hoje, tão arbitrárias hoje quanto aquelas que eram ontem, lá nos anos 60 e 70. Talvez também vão ser as condecorações de quem se colocou do lado certo da história, ou pelo menos de quem representava um perigo para a consolidação e para o avanço desses interesses entreguistas no Brasil, não é verdade? Com certeza, Rômulus. E cada pessoa escolhe o caminho que quer seguir. Não é? Somos todos seres humanos racionais e, por isso, sabemos quais serão as consequências dos nossos atos. O professor Luiz Alberto Muniz Bandeira fez as opções dele e, por isso, ele é digno dessa homenagem, ele é digno do nosso respeito e, com certeza, o público que está acompanhando, olha, esse horário, sábado, nós estávamos fazendo um vídeo ao vivo para que depois as pessoas assistissem, mas olha quantas pessoas estão assistindo a gente ao vivo. Isso reflete a importância do professor Luiz Alberto Muniz Bandeira para os brasileiros que têm consciência do sentimento nacionalista, os brasileiros que têm consciência da importância de lutarmos pelo Brasil, não é? Então, Rômulus, vamos encerrar aqui com informações sobre velório, porque a morte é real, não é uma coisa imaginária aqui, nesse caso. O professor Luiz Alberto Muniz Bandeira não queria ter o seu corpo cremado. Por isso, a cerimônia de sepultamento ela não se dará num prazo longo, como habitualmente ocorre nos casos de cremação. Ela será abreviada, deverá ocorrer ainda essa semana. A viúva, a senhora Margot, ficou de ligar para mim ainda hoje ou amanhã para confirmar a data e o local. E eu pretendo estar presente para poder prestar minha solidariedade à família nesse último momento. Se não for possível, eu estarei de coração e mantendo aqui essas homenagens. Rômulus, eu quero agradecer a você. Eu quero dizer que você tem se revelado, assim, para mim, um irmão, e isso eu tenho muito orgulho disso. Nesse momento de dor, você soube da importância de estar ao meu lado para segurar a onda, né? Porque eu também sou de carne e osso e perdi Todos somos. somos de carne e osso. Perdi um grande amigo, assim, um conselheiro, professor, mais uma pessoa que me ensinou muito. É isso, Rômulus. Wellington, eu queria me despedir das pessoas e deixar, né, para que elas pensem mais um pouco sobre tudo que nós discutimos aqui. Eu queria retomar algo que o último orientando dele, né, o Lucas, falou. Você sabe que eu tenho muitos amigos que eu conheci na vida acadêmica da China. E o Lucas tem a honra de ter sido o último orientando, porque você sabe que na China há a tradição de, né, quando você tem uma grande sumidade, o último orientando é tido como legado, né, o pupilo herdeiro daquele pensador. Então, o Lucas tem ao mesmo tempo, o privilégio, mas também a grande responsabilidade de ter sido o último orientando do professor Muniz Bandeira. Mas ele mencionava aquela última polêmica que o professor se envolveu, que eu também mencionei, da questão da intervenção militar. E nós temos que pensar o seguinte, nós sabemos que o professor Muniz Bandeira tinha muitos interlocutores nas Forças Armadas, da facção, evidentemente, nacionalista, pessoas que estão revoltadas com o que vem ocorrendo no Brasil. E eu penso que nós devemos aqui fazer uma convocação a esse setor que anda calado. O outro lado é tão vocal, né? Fica gravando vídeos aí, dando entrevista, lançando fake news, a torto e a direito, dando a má impressão, e falsa, nós sabemos que falsa, de que todas as Forças Armadas comungam com essa aspiração associado de segunda classe dos Estados Unidos. Então, eu acredito que, né, na ausência do professor Muniz Bandeira, cabe a nós que ficamos aqui, que grandes admiradores dele, repetirmos essa convocação para que esses setores nacionalistas das Forças Armadas, que estão tão revoltados quanto a gente com o que vem sendo feito, né, o aviltamento da soberania brasileira, base americana na Amazônia, entrega da base de Alcântara de lançamento de satélites, e tantas outras coisas, né? Econômica, pré-sal, satélites onde haverá comunicações militares.
Nós sabemos prisão do almirante Otton, que até agora ele foi libertado, mas ainda está condenado, né, está recorrendo. Então, todas essas questões ao pai da tecnologia nuclear brasileira, a perseguição ao eletronuclear. Então, eu acredito que o nosso papel é fazer essa convocação aos setores nacionalistas das Forças Armadas, principalmente aqueles que tinham interlocução com o professor Muniz Bandeira, que se façam ouvir internamente, mas quem sabe também no momento dramático que nós estamos, até externamente, para que a sociedade saiba que há essa divisão nas Forças Armadas e de que lado ela deve se posicionar. Porque eu tenho certeza que essa ala entreguista é barulhenta, mas que ela é minoritária. Então, respondendo aquele chamado do professor Muniz Bandeira, quando ele, cogitando, por absurdo, de uma intervenção militar como último recurso, pensava, né, com saudosismo daquelas Forças Armadas às quais ele se opôs e chegou até a ser preso, mas que, pelo menos, mantinham seu caráter nacionalista, não é isso? O golpe de 64, embora fosse um golpe repressivo, de direita, ele tinha um projeto nacional, ele pensava o Brasil estrategicamente, altivamente. Nós tivemos o governo Geisel, né, com a política externa independente, que reconheceu, por exemplo, o governo revolucionário marxista de Angola, foi o primeiro país a reconhecer, o governo Geisel, o presidente Geisel foi o primeiro a reconhecer o governo do MPLA em Angola. Então, são coisas que não se confundem. O nacionalismo não se confunde, ele vai além da esquerda. É evidente que, né, o nacionalismo, a esquerda é muito identificada no contexto da América Latina com a descolonização, então também com a resistência ao imperialismo, mas a gente tem que ir além da esquerda e pensar em todos os setores da sociedade que querem se federar para fazer a defesa da soberania. Então, mais uma vez, eu quero lembrar a esses interlocutores privilegiados do professor Muniz Bandeira nas Forças Armadas, que chegou o momento também deles carregar essa bandeira na ausência do mestre, não é, Wellington? Com certeza. O legado está aí e quem tem boa fé saberá usá-lo como foi deixado, com o propósito para o qual foi criado. Eu tenho aí, inclusive, a Camila, que é a nossa produtora, ela está fazendo a transcrição do material, já em fase até avançada. Eu fui convidado pelo professor Muniz Bandeira para escrever um livro com ele, que é a arte da insurgência. Então, o nome já diz o que era que ele estava pensando que precisava no Brasil nesse momento, né? Além de promover links permanentes... Mas, Wellington, não a guerrilha urbana, não é isso? Não era pegar em armas, a insubordinação civil, não é isso? Insubordinação civil. As instituições estão representadas por uma cleptocracia. Então, as pessoas de bem precisam tomar o poder no Brasil antes que o país acabe. O Ministério do Turismo desse governo Temer é tão canalha que a propaganda dele deveria ser: visite o Brasil antes que ele acabe. E por isso que a gente faz homenagem a brasileiros de verdade, como Muniz Bandeira. Eu quero agradecer a você, Rômulo, mais uma vez. Agradecer a todos. Eu quero deixar toda a minha solidariedade à família dele, à viúva, ao filho, demais familiares, aos amigos nesse momento de dor. E são muitos brasileiros que se colocam ao lado e vão, né, pensar profundamente hoje, nos próximos dias, sobre o legado do professor Muniz Bandeira e sobre a nossa responsabilidade ainda maior de seguir adiante com a luta que ele, por tanto tempo, liderou, né, intelectualmente. Pois é. A família certamente se sente homenageada nesse momento. Eu agradeço a você mais uma vez, Rômulo, a todos os participantes aqui dessa homenagem e a você que acompanhou até aqui essa homenagem póstuma ao cientista político Luiz Alberto Muniz Bandeira, que faleceu ontem às 14 horas na Alemanha e que deixa uma lacuna enorme no nacionalismo brasileiro, na pesquisa científica brasileira, no projeto de um país-nação e na expectativa que todos nós temos ainda e que vamos manter, né? Nós vamos manter essa expectativa viva de ter um Brasil soberano. Muito obrigado, mais uma vez um abraço e amanhã, às 18 horas de Brasília, eu e o Rômulo estaremos de volta para que possamos fazer um esquenta, como a gente fez no domingo passado, porque o Miguel do Rosário vai fazer uma nova entrevista com o deputado Vadir Damus e nós vamos, a partir de amanhã, iniciar a publicação de documentos, os capítulos finais da Lava Jato, a novela que foi iniciada pela Globo, transformada depois em programa de humor e atualmente está reduzida
a um filme pornô, A Garganta Profunda de Delatores. E é exatamente com um delator que tinha muito o que falar, mas não pôde ser ouvido pela dificuldade da Lava Jato de traduzir do espanhol para o português, que nós vamos fazer mais uma entrevista com o Vadir da Musa amanhã. O Miguel do Rosário vai estar com ele e nós vamos passar a divulgar os documentos a partir de amanhã no blog O Cafezinho. Muito obrigado, um bom fim de semana.